Graça e paz, cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. Hoje eu vou trazer uma palavra para vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por me proporcionar esse momento de estar aqui, trazendo essa palavra para vocês, que confesso que há um tempo atrás eu não me imaginava estar onde eu estou, mas pela graça de Deus, pela misericórdia dele, hoje eu posso vir aqui e trazer essa palavra a todos os irmãos. Então eu só tenho a agradecer a Deus por esta oportunidade. A palavra que eu vou trazer para vocês hoje, ela está em Provérbios capítulo 14, do versículo 1 ao 9, aonde diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos próprios lábios. Não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi a abundância de colheita. A verdadeira testemunha não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não acha nenhuma. Para o prudente, porém, o conhecimento é fácil. Vai-te de diante do homem insensato, porque nele não acharás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos insensatos é engano. Os insensatos zombam do pecado, mas entre os retos há benevolência. Então, irmãos, eu vejo que nós como cristãos, a gente vive sempre numa linha reta, aonde se nós pisarmos fora dessa linha, a gente pode botar tudo a perder. Nós podemos perder todas as bênçãos que Deus tem para nós. Então a gente tem que procurar andar o mais correto possível. Claro que nós não somos perfeitos, até porque perfeito só Deus, mas nós temos que tentar andar o mais próximo possível disso, o mais próximo possível desta perfeição. Vamos errar, vamos ter falhas, com certeza vamos, mas devemos sempre pedir perdão a Deus, sempre quando nós errarmos, sempre quando nós fizermos algo que não agrada ao Senhor, nós devemos pedir perdão a Ele, porque Ele é misericordioso. Claro que tudo tem uma consequência, né, irmãos? A gente não pode ser hipócrita de errar e simplesmente pedir perdão e achar que está tudo certo, porque tudo na vida tem uma consequência. E muitas vezes nós ficamos nos perguntando, muitas vezes a gente recebe uma palavra e fica se perguntando: mas cadê a minha bênção? Por que ainda não chegou a hora? Mas será que você está fazendo para merecer? Será que você tem dado aquele tempo a mais a Deus? Ou você simplesmente ora em minutos, segundos e espera a sua bênção? Então a gente tem que refletir, irmãos, porque às vezes nós trocamos muitas vezes a palavra do Senhor por estarmos no celular ou por uma festa com os amigos, um jantar. Hoje eu não vou ir no culto porque hoje eu marquei um jantar. Será que isso é realmente necessário? Será que isso é realmente melhor que estar na presença do Senhor? Então às vezes nós temos que parar, sentarmos e nos autocriticar muitas vezes, para vermos se nós realmente estamos andando no caminho do Senhor, se realmente nós estamos nos doando, porque com certeza na correria do dia a dia nós
temos filhos, temos as escolas, temos os nossos afazeres, nossos serviços, e quando chegamos no final do dia, a gente já está pensando no que vamos fazer no outro dia, porque teve coisas que a gente não conseguiu fazer naquele dia. E a leitura, e a Bíblia, e a oração, aonde ficou nesse dia? Ah, mas eu não tive tempo. Será que você não pode acordar 5, 10 minutos antes do seu horário para você poder fazer essa oração, para poder entregar esse dia a Deus? Ou você simplesmente acorda e já vai pegar o seu celular, ou olhar o seu Instagram, ou olhar suas mensagens no WhatsApp? Então Deus, Ele está sempre nos cuidando, Ele está sempre nos vigiando, Ele está sempre próximo a nós. Basta nós querermos a presença dEle, basta nós buscarmos a presença dEle. Amém, irmãos? Nós também, muitas vezes, nós temos uma rotina. Nós temos uma rotina na nossa vida. Quantos de nós temos isso? Acordar no mesmo horário, sair de casa para trabalhar no mesmo horário, chegar no serviço no mesmo horário, levar o filho para a escola no mesmo horário. Tudo isso é uma rotina, irmãos, que todos nós temos. Mas algumas vezes vocês já fizeram isso, como já aconteceu comigo, e eu acho que já aconteceu com várias pessoas, de você estar indo, um exemplo apenas, levar seu filho na escola, e você sempre vai pelo mesmo caminho. Você vai sempre pelas mesmas ruas, as mesmas sinaleiras, passa talvez pelas mesmas pessoas todos os dias, porque são as mesmas pessoas que têm a mesma rotina que a sua, de levar os filhos à escola. Mas num certo dia, você simplesmente dobra em uma rua que normalmente você não dobra. E quando você já está no meio da conversão, ali no meio da quadra já, você pensa, ué, mas por que eu dobrei nessa rua, se eu nunca faço isso? Eu sempre vou reto e hoje resolvi dobrar. Agora eu vou ter que dar toda uma volta para poder chegar na escola. Eu vou chegar 2 minutos atrasados, ou vou chegar um pouquinho depois do normal. Muitas pessoas acham que isso é coincidência. Acontece. Não, irmãos, isso é a mão de Deus. É a mão de Deus que muitas vezes nos livrou de algo que poderia ter acontecido naquele caminho que a gente fosse fazer naquele dia, como a gente sempre faz todos os dias. Muitas vezes você vai dobrar naquela rua para poder salvar um irmão de alguma coisa. Ou muitas vezes você vai simplesmente dobrar a rua para poder dar uma carona para um irmão que está passando por alguma dificuldade, ou está se molhando numa chuva. Então a gente, quando mesmo indo levar, um simples gestos, indo levar nosso filho à escola, nós temos que sempre prestar atenção na voz do Senhor. Sempre devemos entregar a Ele a nossa ida, a nossa volta, porque Ele sabe o caminho certo, irmãos. E se com certeza nós chegamos 2, 5 minutos atrasados ou um pouco depois, é porque Deus tinha algo preparado para você. É porque Deus quis fazer você dar uma volta maior para poder chegar no seu objetivo. Porque mesmo você dobrando nessa rua, o caminho final é o mesmo. Você vai chegar à escola do seu filho. Só que Deus o levou para um lugar diferente. Esses dias mesmos eu estava levando a minha filha à escola e eu normalmente dobro numa rua e eu fui reto, e ela perguntou, pai, por que tu não dobrou ali? E eu disse, filha, porque Deus falou pro papai ir reto. E ela, tá bom então, pai. E realmente, eu sempre dobrava naquela rua, mas naquele dia, Deus me mandou eu ir reto. Eu não sei do que Ele me livrou, eu não sei o porquê que Ele não quis que eu dobrasse naquela rua. Mas eu fui reto. Fui por outro caminho e levei a minha filha com segurança à escola. Então, irmãos, não vamos murmurar, não vamos
reclamar quando as coisas às vezes não dão certo da nossa maneira, no nosso ver. Vamos esperar, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Amém? E também referente às nossas bênçãos, irmãos. Muitas vezes nós vemos na igreja e recebemos uma palavra abençoada, que quando a gente escuta, a gente sabe que não é o homem falando, e sim Deus. E eles nos entregam uma palavra de bênção, aonde é para nós irmos em determinado lugar, que ali vai estar as nossas bênçãos. Só que nós humanos, nós não entendemos o tempo de Deus. E quando nos entregam essa palavra, nós já saímos da igreja e já queremos para ontem. Se Deus nos mostrarmos um lugar aonde Ele quer que a gente vá, a gente já vai numa linha reta. E muitas vezes, irmãos, não é assim que Deus quer. Deus não quer que você vá numa linha reta, porque você ainda não está pronto. Você ainda não está pronto para receber aquela bênção. Então a sua bênção, ela está aqui, logo à sua frente. E o que o irmão faz? Ele simplesmente vai em linha reta até chegar ao local que Deus falou para ele. E aí ele vai chegar nesse local, irmãos, pela força do seu braço, e a bênção não vai estar ali. E aí a gente vai ficar se perguntando, mas como, Senhor? Se o Senhor me entregou essa palavra, o Senhor disse para mim vir a este lugar, que era aqui que eu ia ser abençoado, que era aqui que ia estar as minhas bênçãos. Eu estou aqui e nada acontece. Mas você já parou para falar com Deus, você já parou para escutar Deus, se realmente Ele quer que você já esteja lá? Se realmente Ele quer que você vá nesta linha reta até o lugar onde Ele lhe mandou? Ou será que Ele quer que você vá lá na volta, retorne, vá lá no outro lado para você ir se moldando até você chegar onde Deus falou para você estar? E ali sim, ali vai estar as bênçãos do Senhor. Então, irmãos, nós temos que, tudo que nós formos fazer, tudo que nós formos buscar, nós temos que buscar no Senhor. Nós temos que buscar em Deus. Porque às vezes não é essa linha reta que nós temos que traçar na nossa vida. Não é a gente simplesmente Deus falar que é aqui que está a bênção e nós simplesmente atravessarmos, passarmos por tudo e todos e buscarmos a nossa bênção. Não é assim, irmãos. Muitas vezes nós vamos ter que nos moldar. Muitas vezes nós vamos chegar no lugar e não está na hora ainda. Então nós vamos ter que esperar, nós vamos ter que voltar, nós vamos ter que ir para outros lugares para pegar uma maturidade. Então, irmão, muitas vezes nós temos que orar para pedir discernimento a Deus, porque às vezes também o inimigo nos engana. Deus nos dá o lugar, Deus nos dá a provisão da bênção, mas o inimigo, ele também conhece, e ele vai mandar nós irmos nessa linha reta. E aí nós vamos chegar lá onde Deus mandou nós estarmos e nós vamos nos frustrar. Nós vamos ficar frustrados porque, mas como se Deus mandou eu vir aqui, como que eu estou aqui e não chegou ainda a minha bênção? E agora o que eu vou fazer? Então, irmãos, vamos buscar mais na oração, vamos buscar mais na palavra do Senhor, porque só Deus sabe todas as coisas, só Deus sabe o momento certo da gente estar naquele lugar para recebermos as nossas bênçãos. Amém, irmãos? Então eu trago esta palavra para vocês nessa manhã, que é uma palavra que tem tocado tem me tocado muito, porque nós cristãos, nós temos que andar sempre numa linha reta. Nós não podemos pisar para o lado, nós não podemos pisar para o outro, porque Deus, ele já traçou o nosso caminho. E muitas vezes as pessoas devem achar, mas como que tu vai
enxergar esse caminho que Deus já traçou para ti. Aos nossos olhos humanos não tem como, irmãos. E por isso que a gente tem que buscar muito em oração. Por isso que a gente tem que às vezes jejuar, a gente tem que orar e entregar tudo nas mãos do Senhor. E Ele vai mostrar o caminho, irmãos. Ele vai nos mostrar o momento certo de estarmos nos lugares certos e com as pessoas certas. Amém? Então eu vou terminar agora com uma oração e já agradecendo a todos vocês. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Deus, de estar aqui trazendo essa palavra para os irmãos. Eu só tenho a lhe agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. E desejar dizer, Deus, que nós nos amamos, Senhor Deus, nós amamos o Senhor. E nós cada dia mais vamos buscar cada vez mais o Senhor, porque é o Senhor que tem a provisão para nossas vidas. Amém? Muito obrigado.